Podcast Carreira TI. Histórias e insights sobre o mundo do desenvolvimento. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 2 do nosso podcast Carreira TI. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai tratar de um assunto muito bacana, um assunto muito questionável e um assunto que na realidade vai te ajudar a gerar muitos e muitos insights aí para sua carreira. Mesmo que você seja um profissional que esteja começando agora, ou se você também já está no mercado, já faz um bom tempo, esse podcast também é para você. Agora, antes de a gente começar, eu gostaria muito de dizer que a gente tem um site chamado fullcycle.com.br e nesse site a gente está produzindo conteúdo de altíssima qualidade, tá? Inclusive, a gente tem um outro podcast chamado Full Cycle, tá? Podcast Full Cycle que você pode encontrar, tá? E também os episódios do Carreira TI estão nesse site. Vale a pena lembrar. Bacana? Então, vamos começar, galera! O nosso assunto de hoje é a gente falar sobre qual linguagem de programação a gente deve escolher. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma leve reflexão sobre isso, que é quando a gente vai escolher uma linguagem de programação, depende muito da fase da carreira que você está no momento. Para evitar qualquer confusão, vamos começar do começo e eu quero fazer uma breve reflexão sobre quem está começando agora ou qual linguagem de programação que eu recomendo para a galera que está iniciando nesse mundo e sobre o que você precisa aprender. E para a gente pensar nesse aspecto, na minha opinião, tá? Tudo que eu tô falando, obviamente, é minha opinião aqui, é o seguinte, a gente tem que sempre pôr na balança dois pontos. Um ponto é a facilidade, ou seja, de você escolher uma linguagem, vamos dizer, de entrada, que te ajude, que te motive, que seja simples de você aprender, versus o mercado, tá? Sobre o que o mercado tá trazendo e o que ele tá buscando, tá? Eventualmente, tá? Eu tô dizendo eventualmente, seja mais simples, né? Você começar com algumas linguagens de programação e também muitas vezes o mercado ele está mais aquecido para algumas outras linguagens que não são tão simples assim. E quando eu digo simples, não é algo extremamente mais difícil, mas existem definitivamente linguagens que a sintaxe é mais fácil, que ela tem menos burocracia e etc. E eu vou falar sobre essas linguagens aqui hoje. Então, vamos lá, tentar colocar na balança facilidade de aprendizado e também mercado. Quais são as linguagens de programação que, na minha opinião, eu tentaria fazer um balanço, tá? Vamos pensar dessa forma. Eu vou pegar aqui uma lista de 5 linguagens de programação que, na minha opinião, são linguagens todas fantásticas, todas linguagens de altíssimo nível. Qualquer decisão que você tome entre escolher qualquer dessas 5 linguagens, você não vai tomar uma decisão errada, tá? Inclusive, eu gostaria de ressaltar isso. Normalmente, tá? Quando você escolhe uma linguagem de programação, raramente você vai tomar uma decisão errada, porque tudo você vai aprender. O que pode acontecer é que algumas linguagens, elas estão um pouco mais para trás, então não tem tanta facilidade de vagas, oportunidades ou desafios técnicos que você vai enfrentar. De qualquer forma, todas essas linguagens, tá? Todas as linguagens de programação que existem são ótimas linguagens para você aprender, porque tem aspectos, vamos dizer assim, diferentes e tudo é como experiência, legal? Desde faculdades, por exemplo, que muitas faculdades ainda começam te ensinando com Pascal, por exemplo, que é uma linguagem que hoje em dia você não vê muito mais a galera utilizando, a não ser a galera que programa em Delphi, etc. Mas mesmo assim é uma linguagem
que eu comecei, uma das linguagens que eu comecei a aprender, mas hoje eu não começaria por ela, principalmente porque ela já está um pouco mais defasada no mercado. De qualquer forma, se eu começasse, ainda não seria uma escolha errada, porque eu teria muito com o que eu aprender em relação a essas linguagens. Então vamos lá, a listinha de 5 linguagens de programação que, na minha opinião, fazem parte dessa balança, e eu quero colocar aqui, não necessariamente eu tô listando isso por nível de dificuldade, porque a dificuldade em si ela acaba sendo relativa, tá? Mas também existem algumas facilidades que algumas linguagens trazem, né? Então eu quero tentar seguir mais ou menos essa lista pra gente bater e discutir um pouco aqui. Primeira linguagem é fantástica para você começar a aprender, e ela não é uma linguagem difícil, tá? Principalmente porque você consegue sair utilizando ela na hora, né? Sem ter que instalar nada praticamente no seu computador. É o famoso JavaScript, tá? O JavaScript é uma linguagem fantástica porque você consegue programar tanto no back-end utilizando Node.js, como no front-end utilizando, vamos dizer, o JavaScript puro para trabalhar no seu browser e etc. É uma linguagem absolutamente fantástica. De certa forma, ela é fácil de aprender. Obviamente que quando a coisa começa a apertar, né, tudo acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas JavaScript é uma ótima linguagem de entrada, tem uma grandiosa, vamos dizer assim, penetração no mercado, porque você pode escolher entre 2 nichos ali, né, sobre tanto o back-end quanto o front-end, e tem a grande vantagem que você, aprendendo uma única linguagem, você consegue trabalhar nessas 2 áreas sem dificuldade. Segunda linguagem de programação aqui no caso é uma linguagem muito amada, muito querida por mim, porque eu já trabalho com ela aí, vamos dizer, há 20 anos, que é o PHP. O PHP é uma linguagem extremamente fácil de aprender, na minha opinião, tá? É uma linguagem bem simples, você instalar o PHP e já sair utilizando, e também é uma linguagem já consolidada no mercado, vamos dizer, grande parte da internet aí é feita em PHP, ou seja, é muito difícil você ficar, vamos dizer assim, desempregado, ou até mesmo você consegue fazer vários jobs em PHP, principalmente porque tem muitos CMS aí no mercado que são escritos em PHP, vide lá, por exemplo, o WordPress, tá? Então PHP é uma ótima linguagem de entrada para você começar a desenvolver sites e também começar a fazer sistemas, e aos poucos você consegue fazer também sistemas muito grandes, muito profissionais utilizando aí PHP. Terceira linguagem na minha lista é o famoso Python, tá? Apesar do nome assustar um pouco e a gente não encontrar tantos programadores, né? Hoje em dia a curva tá absurdamente grande, né? Hoje em dia você já vê muita galera falando e utilizando Python, mas antigamente, aí, muito tempo atrás, Python era somente para alguns nerds que trabalhavam muito com matemática, com computação mais estrita, vamos dizer assim, e hoje em dia Python tá numa moda gigante, uma curva crescente, porque você consegue trabalhar tanto na área científica, você consegue trabalhar na parte de web, você consegue desenvolver aplicações desktop, você consegue fazer muita coisa com Python, e Python é uma linguagem extremamente simples, extremamente fácil de ser utilizada e também aprendida. Outra linguagem na minha listinha aqui, ela já acaba não sendo tão fácil, vamos dizer assim, não digo, é difícil falar de facilidades, né, mas na minha opinião ela já é um pouco mais burocrática, ela tem uma tipagem muito mais forte, então você tem que de cara aprender alguns aspectos que você não tem que se preocupar com PHP, com Python, com JavaScript, que é a C#. C# é uma linguagem aí que bomba no mercado, ela é extremamente aquecida, você vai trabalhar aí com .NET, com .NET Core, e aí o mercado está extremamente aquecido, empresas procurando para tudo quanto é lado, não é uma linguagem também tão difícil de aprender, mas ela é mais burocrática, vamos dizer assim, do que essas outras linguagens que eu falei, mas assim, ela tá de cara, de frente também
para o mercado em empresas que utilizam o C# aí para trabalhar e desenvolver sistemas. C# também é muito utilizado para games, então é uma linguagem fantástica para você aprender. Programadores C# também estão ganhando muito bem aí na média. E por último, a famosa, queridinha linguagem que nunca é tarde para você aprender, e é um arroz com feijão, que também é uma linguagem que a galera, vamos dizer assim, muita gente fala mal, muita gente fala bem e etc, mas ela é o que é o Java, tá? Muitas faculdades começam ensinando programação com Java, ela é mais burocrática, vamos dizer assim, com questões de tipagem, etc. Ela vem se modernizando nas últimas versões e sempre aí tem empresa trabalhando com Java. A galera fala que Java é lento, é uma piada normalmente, também, ou não, né? Mas o grande ponto aí é que tanto C# e Java são linguagens um pouquinho mais difíceis de se aprender, vamos dizer assim, porém elas sempre estão bem aquecidas, falando em mercado. Sempre tem gente, sempre tem empresas, e normalmente empresas um pouco maiores utilizando. Raramente você vai ver empresas contratando ali você para trabalhar com Java, C# para desenvolver um site em agências menores, né? Mas normalmente você já inicia ganhando um pouco mais do que a média de algumas outras linguagens por aí. Então eu queria falar sobre esse tópico, algumas linguagens de programação de entrada. Qualquer uma dessas linguagens que você escolher, você não está tomando nenhuma decisão errada. Fique tranquilo, não fique com peso na consciência, mas é uma decisão que vai assim mudar bastante a sua carreira, pode te levar para lados bem diferentes, dependendo da situação. Agora, de algumas linguagens aí, a galera sempre acaba perguntando, e esses assuntos assim, eles são muito, né? Toda semana você vai olhar nas comunidades, em comunidades do Telegram, você olhar nos grupos do Facebook, etc. Muita gente pergunta, qual linguagem paga mais? Vale a pena eu aprender JavaScript? Como é que tá o mercado? Vale a pena eu aprender Java, C#, etc. Quanto que você recebe, tá? Primeira coisa, o que acontece, meu povo? O Brasil é um país continental praticamente, tá? É um país muito grande e tem, vamos dizer assim, diferenças tão grandes salariais que é difícil responder essa pergunta, tá? Então provavelmente alguém que está trabalhando em São Paulo, normalmente um programador aí tem um salário muito bom, tá? Por outro lado, o custo de vida dele é maior, o estilo de cidade é diferente do que um cara que está no interior, sei lá, da Bahia e etc, tá? Então, normalmente quem tá mais no Nordeste, mais no Norte e etc, acaba tendo um salário menor, porém muitas vezes esses locais eles têm um custo de vida menor, tá? Então, assim, você pegar a capital, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ali você pegar Belo Horizonte e etc, normalmente paga mais, mas a gente sabe, cidade grande, metrópole, salário maior, custo de vida maior, estilo de vida também diferente. Por isso tem muito programador, muita gente se movendo para esses polos aí, porque querem ganhar mais e querem ter experiências. Normalmente grandes empresas estão nesses polos. De qualquer forma, eu quero responder essa pergunta baseado numa pesquisa, tá? Que é a Geek Hunter. Depois você acessa o geekhunter.com.br. Esses caras são empresas de recrutamento e etc. E eles fizeram uma pesquisa, tá? Em 2018, tá? Para dizer que alguns cargos estão em alta em 2019. E essa pesquisa eles fizeram utilizando a base deles mesmo em relação aos salários que a galera que são contratadas estão recebendo hoje em média, tá? Uma coisa que é interessante a gente falar, tá? A gente tem muito daquela regra básica do capitalismo. Oferta e demanda, tá? Ou seja, muitas vezes tem linguagens que estão pagando muito mais, mas a procura, né? Empresas que utilizam essa linguagem são poucas, então
acaba inflacionando um pouco o valor dos programadores. Ao mesmo tempo, linguagens onde a gente tem muito programador, as empresas acabam pagando um pouco menos, e normalmente tem aquelas linguagens que estão ali no meio, que normalmente você recebe bem, você também trabalha em empresa bacana, de médio e grande porte. Então aí sempre tem essa listinha, e normalmente essas listas são um pouco controversas. Eu vou ler rapidamente aqui e você vai perceber isso aqui que eu vou te falar exatamente, tentando mostrar um pouco essa regra. Por exemplo, aqui, de cara eles colocaram na ponta da... vamos dizer assim, né, como primeiro lugar a linguagem Go, tá? A linguagem Go aí, pra você ver, eles estão falando que o salário médio no Brasil, tá, em relação a 2018 é de R$8.000, tá? Então, pra você pegar uma média salarial de R$8.000, significa que normalmente um cara muito bom, o cara vai receber muito mais do que isso, tá? E um cara que tá começando, ele provavelmente, o que vai acontecer? Ele recebe menos que R$8.000, mas pensa, menos que R$8.000, raramente você vai começar ganhando R$1.000, que você vai começar ganhando R$3.000. Normalmente, um salário de um programador Go é muito bom, porém você encontra você encontra poucos programadores Go. Na minha opinião, eu amo Go, é uma linguagem que tá aí no meu coração, eu trabalho também, assim, não tanto com Go quanto eu gostaria, mas eu manjo de Go, e eu digo, não é uma linguagem tão simples para você começar, na minha opinião, tá, galera? Então você começa a perceber, você tem aí a Kotlin, e você também por R$8.000. Aí a gente começa naqueles pontos. Você pega ali um C# da vida, o C# tá pagando em média R$6.800. E também é considerado uma linguagem que é de entrada, muita gente começa com C#, não tem tanta facilidade, mas normalmente o mercado usa muito, tá? Então por isso que, apesar de ter bastante programador C# por aí, tem faculdades hoje em dia que já começam ensinando C#, você aí começa aí uma média salarial aí de R$6.800. Você tem aí programação, né, programador para iOS, que daí você pode ser um programador aí Swift, Objective-C, também em torno de R$6.800. E aí a gente entra naquela história do Java, tá? E o Java daí, nesse caso, tá ali uma média um pouquinho menor, páreo a páreo aí com C# de R$6.400. Lembrando, galera, que isso é média, tá? Então, na média, eu acho que tá bem aí condizente em relação à parte de mercado. Você vai pegar aí um Python da vida por R$6.300, ou seja, uma linguagem fácil, uma linguagem de entrada, mas normalmente, para você ser um programador que trabalha com Python numa empresa aí que tá exigindo muito conhecimento em determinadas áreas, tá? Normalmente Python não vem sozinho, né? Python você pode utilizar para ciência de dados, e você pode utilizar para desenvolver sites, por exemplo. Vai depender muito da utilidade, né? Do que você vai ter que se especializar. Então, dependendo da situação, você aprender o começo de Python é simples, mas você conseguir entrar nessa média, às vezes também não seja tão simples assim. E aí a gente entra naquelas outras linguagens de entrada que eu falei para você, que é tanto o JavaScript e também o PHP, tá? Em média, o JavaScript tá pagando R$4.800, tá? É um salário bacana, porque se você manjar muito bem de JavaScript, hoje em dia você tá ganhando muito bem, você consegue trabalhar tanto em front-end quanto em back-end, ou seja, raramente você fica aí desempregado, porque você tem muita oportunidade em JavaScript. Por isso que provavelmente o salário ali, né, médio do programador JavaScript, ele cai bastante em relação a outras linguagens. A oferta, tem muita gente aí no mercado. Tá uma média salarial de PHP também para R$4.000, aí bem colado, não é tão bem colado quanto o JavaScript, mas aí que é o grande ponto, tá? O PHP, se você for um bom programador PHP, cara, você dá para ganhar muito dinheiro com PHP. Por quê? Porque o PHP hoje em dia, ele cresceu e ele amadureceu tanto que você consegue fazer projetos muito grandes, tá? E para você conseguir entrar nessa, tá? Tem empresas te pagando muito bem nessa história. Por outro lado, PHP
tem aquela história, é uma linguagem de entrada e muita gente, né, que não manja tanto da linguagem usa para fazer freelancer. Agências pequenas usam muito PHP para você trabalhar com sites, WordPress e etc. E isso aí faz com que o salário médio do desenvolvedor PHP caia. Então eu dividiria o PHP naquele ponto. Se você fosse trabalhar com PHP mais para um lado enterprise aí, provavelmente o salário vai bem mais para cima. Se você for trabalhar aí com PHP muito mais em agência, empresas pequenas, etc., realmente o salário ele vai cair bastante por causa dessa oferta aí que é muito grande de profissionais, tá? Então, como tem muita gente de PHP, muita gente começa na internet aprendendo a fazer sites, fazendo site pros tios, né? Começa como sobrinho, realmente você não vai começar ganhando muito. Por outro lado, é uma ótima linguagem para você aprender. Uma das minhas principais linguagens é PHP e etc. Pulando para essa área aí de grana, né, de pesquisa, tá? O que eu queria falar? Isso é muito importante pra gente se ligar, tá, pessoal? Eu acho que estava pior, tá? Mas hoje em dia ainda a gente vê muito Flamewares em relação a brigas entre comunidades, aquelas grandes discussões de linguagens que tem que aprender, que linguagem que é ruim, que linguagem que é boa, não o que é melhor eu fazer com tal linguagem, etc., com o que eu tenho que desenvolver meu sistema. E aí que é o grande ponto que a galera, muita gente ainda não se tocou, tá? Mas muita gente aí já tá se ligando nessa e já tá mais relaxado, não entra mais nessas discussões que, na minha opinião, hoje em dia não servem pra nada, que é em relação ao seguinte: o que fazer com qual linguagem? Eu vou começar um sistema, eu devo começar com PHP, eu devo começar com C#, eu devo começar com Java, eu devo começar com JavaScript, o que eu tenho que fazer? Tá? O que a gente tem que se ligar, pessoal, e eu tô falando aí de empresas, normalmente empresas médias, empresas maiores, empresas grandes. Essas empresas hoje em dia, normalmente elas trabalham com arquiteturas que você pode utilizar muitas linguagens ao mesmo tempo. Então essa briguinha de qual linguagem você tem que aprender ou de qual linguagem você tem que desenvolver aquele sistema não existe. Tá? Normalmente, quando você pega hoje em dia já sistemas maiores, raramente você vai trabalhar apenas com uma linguagem, a não ser que você pegue uma empresa que tenha políticas muito firmes para a empresa inteira utilizar uma única linguagem de programação. Por outro lado, está assim, é muito claro que existem algumas facilidades, algumas vantagens para você trabalhar com algumas linguagens de programação em certos contextos, que, por exemplo, muitas vezes eu vou trabalhar, sei lá, com Python, para eu trabalhar com ciências de dados, eles já têm bibliotecas fantásticas para isso. Por outro lado, eu preciso muitas coisas em fazer em processamento paralelo, com facilidade de rodar alguns programas, eu posso trabalhar com Go. Eu preciso fazer um site mais simples, eu faço tudo aquilo em PHP, tô dando diversos exemplos, algumas coisas eu consigo fazer com Node, trabalhar em tempo real e etc. Não necessariamente tudo isso nessa ordem, tá, galera? Mas o grande ponto é que você consegue hoje em dia, sei lá, com arquiteturas baseadas em microserviços, você consegue ter tudo isso num sistema, porque esse sistema normalmente ele é cortado em sistemas menores, normalmente isso a gente chama de serviços ou microserviços, e aí você consegue utilizar a linguagem que você prefere para determinados contextos, tá? Quando uma empresa vai escolher uma linguagem de programação, muitos aspectos são levados em conta. Tem o aspecto de qual é a linguagem que o time, tá, normalmente usa mais, tá? Que o time mais manja. Qual é o desafio que eles têm para aquele momento, o prazo que ele tem, ou seja, eles acham que uma linguagem X é melhor para fazer aquilo, mas o time não é tão especialista, mas eles têm um tempo maior para o time conseguir ficar mais expert nessa linguagem para trabalhar. Então, galera, uma decisão de escolher uma linguagem de programação numa empresa não é algo simples. Tá? Por quê? Porque depende do contexto, tá? Eu digo, uma das minhas principais especialidades é o PHP, a outra é Python. Se você pegar aqui os meus sistemas, metade é PHP, grande parte é Python, tá?
tá? A gente tem parte em Go rodando, então assim, depende muito, tá? E olha que eu sou uma empresoca, a gente tem na School of Net, na Code Education, se você comparar com outras empresas aí de médio e grande porte, a gente é uma empresa muito pequena e normalmente a gente tá aí cercado por 3 linguagens de programação. Isso aí que é o ponto que a gente tem que se ligar, tá? Hoje em dia não tem mais só uma linguagem de programação que impera, então relaxa, para de cair naqueles frameworks, tá? Que não vale a pena e ponto, legal? Uma hora que você conseguir entender que não existe uma solução única para fazer algo, várias linguagens resolvem esse problema, e que hoje em dia a gente tem arquiteturas que comportam diversas linguagens de programação, você não precisa mais ficar tão preocupado. E também a gente cai num outro tópico, tá? Que é o seguinte, você também não precisa saber uma única linguagem de programação. O que eu recomendo sempre? Que você tenha uma linguagem de programação que você tenha nível ninja, tá? E daí você vai descendo ali pelo seu gosto ou por algum aspecto que você teve que aprender outras linguagens que você já manje mais, mas que você não seja tão expert, até chegar em linguagens que você já tem um conhecimento geral, né? Mas você ali tem que comer um pouco de arroz e feijão, bater um pouco a cabeça para você conseguir trabalhar, tá? Então aí a gente chega naquele grande ponto entre o profissional especialista e o profissional generalista. E isso é muito importante, tá? Por quê? Vamos imaginar que você vai buscar um emprego sobre programador PHP e você quer sair ganhando bem. Cara, se você não for um especialista em PHP, raramente uma empresa vai te contratar para te pagar muito bem para você ser um programador ali meia boca. Raramente. Então, existem algumas linguagens que você tem que dominar para você ganhar bem, para você manter a sua carreira num nível maior. Por outro lado, normalmente essas empresas elas vão precisar de caras que tenham visão geral de tudo, tá? Que tenham uma visão geral de outras linguagens, que consigam utilizar outras linguagens quando precise, que estejam ali com mente aberta. Eu cheguei a conhecer cara que fala, eu não aprendo Java porque Java é lento e não aprendo e ponto. Esse cara aí tá ganhando hoje em dia muito menos do que gente que começou há 2 anos atrás trabalhando com Java. Então esse que é o grande ponto, tá? Você não pode ser bitolado, você sempre vai ter uma linguagem do coração que você gosta, você tem uma história maior, mas você vai ter que pensar em mercado. Em alguns momentos coisas vão ser impostas para você. Às vezes você vai chegar numa empresa, tem um sistema legado e o pessoal vai falar, galera, a gente vai desenvolver um sistema novo, mas a gente tem que manter esse cara, tá? E esse sistema tá numa linguagem super mais antiga ali para você conseguir trabalhar. Esse que é o grande ponto que você tem que se ligar, tá? Acabou amor, paixão cega em linguagens de programação. Você tem que ser especialista em algumas linguagens para você ganhar bem, sentir mais seguro no mercado e etc. Mas você não pode deixar de olhar para trás, aprender novidades. Então, por exemplo, você vê que o profissional Go tá ganhando R$8.000 em média. Poxa, cara, você não vai aprender um pouco de Go, pelo menos, para você manjar, sentir a linguagem, estudando aos poucos. Eventualmente você consegue entrar nessa história e fazer uma transição, caso você esteja trabalhando, ganhando menos que isso. Esses pontos aí você tem que levar em consideração e você não pode ficar cego e também ficar com aquela síndrome do estigma dos programadores de mercado, que é aquela história, Java é difícil de aprender, Go é coisa só pra cara hipster demais e que o cara já manja muito, PHP é coisa de sobrinho, JavaScript é uma bagunça a linguagem, etc. Cara, esquece isso, tá? Esteja centrado, saiba que cada linguagem tem sua função. Todo mundo consegue ganhar dinheiro com todas essas linguagens de programação e você não pode ficar bitolada em nenhuma só. E o último tópico que eu queria falar para você hoje aqui é o seguinte, é você não ficar também
pensando só em linguagem de programação. Lembra que eu falei em um dos tópicos que as empresas já não estão tão bitoladas também em linguagem de programação? Muitas empresas já estão abertas em utilizar várias linguagens de programação, mas como esses sistemas normalmente eles acabam se comunicando, tá? E entre linguagens ou entre essas linguagens, um programador hoje em dia, o camarada, ele tem que manjar muito além do que simples linguagens de programação. Um programador hoje tem que pensar, por exemplo, que ele tem que saber se comunicar entre sistemas. Um programador, ele tem que saber que ele tem que trabalhar em grupo, né? Parece até clichê, você tem que saber trabalhar em grupo. Mas quando eu falo isso, eu não tô falando naquele clichê de comunicação interpessoal e etc. Eu tô dizendo isso em relação à parte técnica. Você tem que manjar de, sei lá, de trabalhar com controle de versão, você tem que manjar, por exemplo, de fazer pull requests, trabalhar com code review, utilizar ferramentas de integração contínua. Você tem que saber estar nesse workflow que as empresas hoje em dia impõem para garantir a qualidade do software, tá? Então, às vezes, os caras ficam pensando que a carreira deles vai ser definida baseado na linguagem de programação que ele escolher. E tá muito longe disso, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Toda linguagem de programação, todos os sistemas que você fizer hoje em dia, eles vão ter que gerar logs, tá? Então, hoje em dia, você tem que ser um especialista em programar de uma forma que o seu sistema consiga gerar logs da melhor forma possível. Da mesma forma que você tem que manjar de fazer com que os sistemas consigam gerar logs de forma decente e etc, você tem que manjar de tecnologias que você consiga monitorar essas aplicações baseadas nos logs que foram gerados, tá? Você provavelmente, em algum momento da sua carreira, você vai ter que aprender, por exemplo, uma Elastic Stack, sei lá, trabalhar com Elasticsearch, trabalhar com Kibana, trabalhar com Logstash, trabalhar ali com a família Bits, para você conseguir pegar esses logs e conseguir resolver problemas do seu próprio programa, tá? Então perceba, quando você for pensar dessa forma, você já não está mais focado só na linguagem de programação. Você vai estar focado numa stack ali que você vai ter que aprender tanto gerar gráfico quanto fazer monitoramento de alguns pontos. Vamos imaginar, existem outras stacks, você pode ir lá, hoje em dia todo mundo utilizando containers, você pode pegar dados usando o Prometheus, utilizando o Influx, e você também, sei lá, pegando um Grafana da vida. Então perceba que você não tem hoje em dia que aprender só mais linguagens de programação. Então aquela história dos caras que ficam só correndo, olhando para o rabo, olhando só em linguagens de programação, sem perceber se esses caras estão ficando de fora do mercado, porque as empresas estão exigindo muito mais do que isso. Outro ponto importante, eu acabei de falar de monitoramento, né? Você tem que saber os problemas que você está causando, que a sua aplicação está trazendo para a empresa e como que você consegue resolver esse tipo de problema monitorando, mas ao mesmo tempo, você tem que também saber fazer um sistema se comunicar com o outro. E aí, nesse ponto, você tem que saber, por exemplo, conceitos de mensageria, trabalhar com filas, você tem que entender algum aspecto, né, alguma base de arquitetura para você conseguir fazer esses sistemas se falarem. Você vai ter que daí aprender, por exemplo, um RabbitMQ da vida. Você pode também querer trabalhar com Kafka. Inclusive, você pode usar o Kafka para também trabalhar com logs. Então, perceba a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje e que a gente não está mais falando só de linguagens de programação. Eventualmente, você fala, eu quero trabalhar no mercado de TI, mas eu quero ser um especialista em Kafka. Eu vou manjar do Kafka de baixo para cima, que eu vou trabalhar numa empresa grande que está utilizando o Kafka, e eu vou ser o rei do Kafka ali, e eu vou configurar, garantir essa parada rolando para tudo quanto é coisa. Eu vou trabalhar com DevOps, tá? Então,
nesse aspecto que muitos programadores estão pecando. Se alguém me falar qual é o stack básico que todo programador hoje em dia, que o cara ficar firme no mercado tem que saber, ou seja, se tornar, vamos dizer, um full cycle developer, depois dá uma olhada no nosso site fullcycle.com.br que a gente fala bastante disso, você tem que saber aí no mínimo, trabalhar com Git, manjar de contribuição open source, of course, por exemplo, com GitHub, você tem que entrar já no mundo dos containers, entender como trabalhar com Docker, você tem que ter noções básicas de integração contínua, deploy contínuo, você, pelo fato de manjar de Docker, você aos poucos vai ter que entender mais sobre Kubernetes, que é algo que a maioria das empresas, a grande tendência, né, que das empresas está sendo migrar toda essa estrutura para container já utilizando o Kubernetes. Você vai ter que manjar dessa parte de mensageria, você vai ter que manjar dessas partes de monitoramento. Então perceba, tá? Se você está começando agora, galera, não fique preocupado, tá? Em relação a isso por enquanto, você está começando, então você tem que ser expert, manjar bem de uma linguagem de programação e provavelmente quando você tiver que utilizar esses stacks aqui que eu tô falando, você já vai estar entrando numa empresa um pouco maior, que tem um processo de governança muito mais claro e que muitas dessas empresas podem com certeza te treinar nesse aspecto. Mas com certeza, se você tomar a iniciativa e já ir aprendendo isso, obviamente vai ficar muito mais fácil de você conseguir arranjar um emprego e trabalhar aí em empresas. Essas empresas aí, obviamente, ela prefere pegar um cara mais pronto do que ter que ficar treinando o cara dentro de casa, tá? Então esse é um aspecto extremamente grande. Então, galera, para resumir esse nosso podcast de hoje, tá? Lembre-se, a gente tem linguagens de entrada para quem está começando. Você pode pensar em JavaScript, PHP, Python, C# e Java, na minha opinião. Legal? Tem uma pesquisa, eu vou deixar o link aí para vocês baterem um olho aí nessa pesquisa que eu li, tá? Linguagem de programação, não vale mais a pena você gastar seu tempo em discutir qual é melhor. Tem os contextos, tem os microserviços, empresas estão utilizando muitas linguagens hoje em dia, tá? Você tem que ser especialista em algumas linguagens e generalista em outras para você não ficar perdido no mercado. Você sempre tem que estar atrás e olhando, vendo as tendências e aprendendo mais, tentando escalar aí sua carreira. E você tem que lembrar que não só de linguagem de programação vive o programador, tá? Ele tem que ter outras habilidades e manjar de stacks que vão auxiliar todo o processo, desde um commit num GitHub fazendo um pull request, até você conseguir monitorar a sua aplicação e conseguir resolver problemas da sua aplicação olhando seus próprios logs, manjando de stack, sei lá, como o Elastic e etc, para você conseguir trabalhar. Beleza? Galera, esse era o recado que eu tinha a dar para você hoje. Realmente eu aguardo os feedbacks para vocês. Muita gente aí pode pensar, algumas coisas são óbvias, algumas não são, mas de forma geral eu espero que você tenha tirado alguns insights de toda essa história para você conseguir refletir um pouco mais para sua carreira. E se você está começando agora, galera, a dica que eu dou, seja muito bem-vindo, não desista, tá? Tem muito cara chato de mimimi em comunidade, tem muita gente que vai te ajudar, mas lembre-se, tá? Mantenha o foco, faça uma lista ali e comece a estudar. Recados, obviamente, segue a gente no Instagram, @devfullcycle. A gente posta muito conteúdo diário lá no Instagram, tá? E também acessa fullcycle.com.br para ver todos os artigos, os outros podcasts que a gente está trazendo. Assina também o podcast Full Cycle. Esse podcast ele também está no Spotify, no Apple Podcasts e etc. E também não esquece aí de seguir. Beleza? Galera, um grande abraço aí pra vocês e até o nosso próximo episódio do nosso podcast Carreira TI. Esse podcast tem oferecimento de School of Net e Code Education.